E aí, meu povo, tudo bem? Vem para o Pode Sentar, mais um episódio aqui do nosso podcast. Senta gostosinho que lá vem história. Hoje nosso podcast tem uma convidada muito especial, uma convidada que quando ela chegou aqui no ambiente, ó, já foi trazendo alegria e muita cor, que é a Lohane Lovely. Palmas para a Lohane. Gente, pra quem ainda não conhece, a Lohane Lovely era a primeira drag queen educadora sexual do Brasil. Além disso, ela é apresentadora da Sexy Fair. O maior evento erótico da América Latina. Olha aí. E também tem um canal aqui no YouTube que é o Papo de Fada Madrinha. É isso. Olha só, gente. Então vou dar o espaço aqui para você se apresentar um pouquinho mais, Lô, o pessoal já ir te conhecendo, se familiarizando. E nas horas vagas eu posso sentar, né? Ah! Aí eu venho pra dar uma sentadinha de vez em quando. Gente, obrigada pelo carinho. Eu quero dizer que você é mais linda ainda pessoalmente. Ai, obrigada. Difícil encontrar alguém mais bonita que eu, né? Ah, não tem como. Alô, Não tem aquela como. com a cabeceira com o livro de autoestima. Obrigada pelo carinho de vocês. Estou encantada com a produção da Mies, né? E já quero morar aqui, nesse Vem, estúdio. tô Já precisando. quero pegar todo mundo aqui dentro, porque eu sou dessas que eu vou pensando no futuro. E Nossa, agradecer sim. também ao Suca Pop, essa marca incrível que sempre me disponibiliza para os eventos em São Paulo. Essa marca desse higienizador íntimo, que Sim. a cada dia que passa, cresce mais no mercado. Então, muito obrigado aí a toda a equipe por me proporcionar estarem aqui em São Paulo participando de momentos como esse. E Sim. estamos aí pra gente sentar junto, que é mais gostosinho, É mais gostosinho né? quando é em dois, né? O Xuca aqui, a Xuca Pop, ela é uma parceiraça nossa, tá sempre também nos nossos eventos, sempre que possível, ela traz esses convidados especiais, que ela sabe a importância de a gente estar abordando Sim, sobre sim, sexualidade, sim. né? Ainda mais é um assunto tão complicado que quando nós falamos de intimidade anal, é sempre muito mais complicado, né? Porque as pessoas focam nessa questão de, ai, tem que fazer o ato. E aí vem o Xuca Pop e se preocupa não só com o ato, mas também com a higienização desse ato e toda a estrutura do canal retal, né? Então, é muito importante esse trabalho. Tem muita novidade vindo aí com o Xuca Pop. Eu ainda não posso falar, mas nem tem um spoilerzinho? muita coisa. Por enquanto, não, porque eu não sei Nossa, se eu uma tô coisa- autorizada. Uma coisinha bem assim, Mas ó. tá chegando. Eu posso dizer que tá chegando um novo hidrenema, que eu sei que aqui na Mies tem o hidrenema do tem. Xuca Pop. E vamos dizer que tá chegando um hidrenema muito mais potente do que o que Olha. já está no mercado. Gente, Então, se o hidranema ele já deixa hidratado e lubrificado por 72 horas, exatamente. esse vai ser o que? Uma semana? Esse vai ser pra vida inteira, louca. Porque é sempre muito importante a gente lembrar disso, porque o Xuca Pop a gente tem as duas partes, né? Ou o próprio Xuca, que é o que você acopla na garrafinha pra fazer a limpeza do canal retal, e o que as pessoas só se preocupam com isso. Muita gente manda pra mim no Instagram, Lohane, aonde eu acho o Xuca Pop? Isso é importante? É importante, porque ninguém quer estar lá na hora do ato com a fábrica do creme de Ativa, avelã. né? Ativa ali. Ninguém quer ser um Willy Wonka. Mas o mais importante é a gente se preocupar com o pós, né? Sim. Com que é a questão do hidrenema, que a gente tem aí esse hidratante, né, para o canal retal, que além de ajudar na lubrificação, ajuda também a tratar alguma fissura, a dar uma resistência Deixa maior. hidratado. Exatamente. O mais importante é isso. Hidrata por 72 horas. 72 horas, 3 Então, dias eu hidratado. mesmo, quando eu não estou funcionando, eu tô hidratada. Adoro, gente. Lô, eu quero, pra gente iniciar nosso bate-papo assim, conta um pouquinho pra nós como surgiu a Lohane Lovely. Sim. A Lohane vem do teatro. A Lohane vem desde 2000, quando o Breno, que é o ator por debaixo da Lohane, fez um curso teatral. E no final do curso, um rapaz chegou e o convidou para fazer um espetáculo aonde Lohane era a protagonista da história. Foi um susto muito grande, porque a gente que é ator vem de um universo muito padrão, apesar do ator precisar ter multifacetas, mas a gente está acostumado com certos tipos de personagens, principalmente eu, com 2,4 m de altura. Ela é alta, gente. Eu não vim nem de salto, porque de salto eu vou a 2,15 m. Ela é Eu tô muito acostumada alta. a chegar no. Como é que é o nome?
Menina, até gaguejei. Nos lugares e abaixar, entrar tipo de 4. Menina, se eu soubesse que aqui tinha essa estrutura toda, eu tinha vindo de salto, meu salto pra ficar com 1000 centímetros. E aí eu comecei a fazer esse trabalho com ele, que era essa personagem drag queen, que me causou um espanto, mas logo ganhou o coração, porque a gente participou de vários festivais de teatro, onde o Breno ganhou como melhor ator e a gente ganhou como melhor espetáculo. E daí eu passei a levar a Lohane pro teatro, para as boates. Sim. Comecei a fazer show e comecei a trabalhar como qualquer drag queen, apresentando e performando em festas, eventos, boates, saunas, mas eu nunca gostei muito dessa questão meio padrão. Eu sempre pensei assim, cara, Deus não me fez com essa estrutura toda para eu ser apenas mais uma. Sim. Então eu preciso fazer alguma coisa para mudar o ramo, porque se for para ser só mais uma, eu não quero. E aí foi quando eu recebi o convite para apresentar a Sexy Fair. E o Evandro Voltolini, que é um querido, que inclusive mandou um beijo para você. Obrigada. Mandou um beijo enorme para Vando. você. E falou para mim, depois de uns 3 anos de evento, que achava que eu devia me tornar uma drag queen educadora sexual, porque a feira acontece uma vez por ano, mas durante o ano inteiro as pessoas me linkam com a feira, por estar no palco principal, e começavam a fazer perguntas sobre sexualidade. E aí foi quando eu comecei a estudar, falei, quer saber? Achei o meu ramo, achei o meu caminho, e parei de reclamar que as coisas não aconteciam, porque eu entendi que não aconteciam porque tinha o momento certo. E agora esse é o momento certo. Mas antes de você entrar nesse ramo, de entrar na feira, você já sentia essa necessidade de estar falando sobre sexualidade? Nenhuma. Inclusive, tinha o pensamento que as pessoas têm completamente errado de que sexualidade está ligada a sexo. Então, eu tinha esse pensamento. Até hoje, quando eu faço as aulas, eu ainda me sinto um pouquinho insegura, pensando, ai, eu não estou acostumada com isso. Ai, eu nunca vi isso. Ai, nossa, mas que estranho. Porque a gente está acostumada com essa coisa de que educação sexual é para ensinar as pessoas a se relacionarem sexualmente. Quando, na verdade, a educação sexual está totalmente ligada à nossa personalidade. Então, hoje eu consigo entender que a minha sexualidade sempre foi muito ativa, embora relações sexuais não fossem tão ativas assim. Sim. Então, de vez em quando, dá um nó na minha cabeça, e eu acho muito legal porque são os vídeos que eu produzo, o conteúdo que eu produzo é baseado nas dúvidas que eu tinha e ainda tenho e que outras pessoas podem ter também. Sim. Então, acho que é aí que entra esse trabalho de educação sexual, mas eu nunca tinha tido nenhum feeling, nada, nunca tinha visto nada que tivesse me dado um tino de, eu preciso falar sobre isso, eu tenho que falar sobre isso. Não. E até mesmo quando o Evandro me incentivou a estudar, eu demorei uns 4 meses para começar. Porque eu ainda... pegar. Exatamente. Eu ainda achava que se eu visse na internet, eu podia falar sobre o assunto. A gente tem essa A gente tem essa coisa, né? né? Agora ficou tudo muito facilitado com a internet. Então, a gente precisa entender que não. A internet funciona para algumas coisas, para outras não. É um apoio. Exatamente. É um apoio. Exatamente. Ô, Lô, e assim, o que mudou na vida do Breno, né? Quando entrou a Lohane, e aí veio essa questão da sexualidade junto. Quando eu pergunto assim de mudança, eu falo até mesmo na questão de se enxergar, né? De entender ali a questão do prazer e tudo mais. Cara, na vida do Breno não mudou muita coisa, porque o Breno é ator, bailarino, tem uma escola no Rio de Janeiro de teatro musical com um amigo dele, e esse trabalho super flui, sempre fluiu. Eu digo que é porque a minha formação é em dança, né? Eu sou graduado, né? Eu fico muito confusa, tá vendo, gente, quando tem essa confusão? Quando eu falo, é porque eu tento sempre me referir ao Breno na terceira pessoa e vice-versa. Mas eu acabo não conseguindo, porque muitas sensações são as mesmas. São as mesmas. Então, às vezes, eu me embolo. O povo tá começando a me dar um hate, mas você não sabe como você se enxerga. Eu me enxergo como eu quiser e tá tudo certo. Adoro! Tá É louca? isso, gente. É isso. Então, a minha graduação é em dança, eu me especializei fora do país depois em sapateado americano, que é a minha área, que não tinha nada a ver com esse assunto. E na verdade, me estimulou um pouquinho, aí que eu acho que veio a mudança. Eu comecei a acompanhar com os meus alunos essa transição.
Primeira menarca, primeira relação sexual, uso de preservativo que os pais não falavam em casa, eu ouvia nos vestiários da escola, Sim. os alunos falando. E aí eu comecei a trazer um pouco da educação sexual para dentro da escola. Hoje eu tenho mães que me pedem para conversar Que legal. com as filhas sobre isso, porque sabem que elas têm mais liberdade dentro da escola de dança do que em casa. É. E muitos pais também têm essa dificuldade. Uma vez, 2 horas da manhã, uma mãe me ligou porque a filha tinha ficado menstruada e a mãe não sabia o que dizer para ela. E aí eu falei, mas me perguntei, mas você falou o quê? Eu falei que ela se machucou e que logo ia passar. Gente, Entende? do nada você machucou Pois é. o seu útero aí. do nada passa. Exatamente. E aí eu falei, então avisa ela que ela vai se machucar todo mês, tá? Então essas transformações vieram na vida do Breno. Porque eu comecei a entender que, embora educação sexual não seja ensinar as pessoas a se relacionarem sexualmente, mas que ela tem um quê na vida, Sim. 24 horas por dia. Então essa foi a mudança que eu posso dizer que o Breno teve a partir da educação sexual, porque antes nem passava pela minha cabeça esse tipo de coisa. E a segunda pergunta eu esqueci, porque se deixar eu vou até o ano novo falando, e eu vou falando, eu esqueço, eu sou dessas. A segunda pergunta foi o que mudou também na vida do Breno, né? Quando a Lohane chegou, assim. Porque eu acredito que, por mais que você já esteja nessa questão, né? De ser artista, ator e tudo mais, a Lohane, ela trouxe um quê a mais? Sim. Eu acho que esse que a mais foi a aceitação. Porque durante um bom tempo eu tinha dúvida. Eu ainda tenho dificuldade de me referir a Lohane e ao Breno quando um ou outro não estão na terceira pessoa, pelo simples fato de que durante muito tempo eu achei que o Breno era a Lohane. E eu comecei a entender que não. Quando eu comecei a entender que o Breno é um homem cis, que também é uma coisa muito importante falar, porque as pessoas confundem a drag queen com a transexual. Muito, muito. Então, o Breno, ele é um homem cis, é um homem que se olha no espelho e se reconhece como homem. Então, o Breno não tem conflito de identidade. Então, pro Breno, tá tudo bem ficar com o corpo dele masculino. Sim. A Lohane é apenas um personagem. O Breno entende que a Lohane, quando tá agora, por exemplo, é ela que toma conta. Quando a gravação termina, a Lohane volta para a mala e é o Breno que retoma a vida. Então, essa aceitação, porque eu sempre fui muito menina. Eu sempre fui muito afeminada. E aí, conforme o tempo foi passando, isso foi mudando. Eu comecei a entender que eu não me sentia mais tão bem sendo afeminada. Aí eu comecei a ver que eu era afeminada porque eu achava que isso era sinônimo de ser gay. Gay. Exatamente. Eu achava que eu tinha que ser muito menina sempre. Tinha que ter um sempre. selo mostrando que você é gay. Exatamente. Eu acho que de tantas pessoas falarem mulherzinha, eu comecei a entender que eu tinha que ser uma mulherzinha. E a Lohane me fez entender que não. Inclusive, a gente deve reverências a vocês, porque, meu amor, essa maquiagem, eu de vez em quando esqueço, taco a mão no olho, acabou a maquiagem. A peruca prende nos pelinhos. A pulseira prende nos pelinhos. Então, vocês são guerreiras em todos os sentidos. Isso é verdade. Porque, meu amor, ficar bonita como difícil. Vocês é muito difícil, difícil. sabe? Então, essa mudança e esse entendimento de quem o Breno é de verdade foi o que a Lohane acrescentou. Hoje a minha cabeça é totalmente desconstruída em relação a isso e hoje eu consigo entender que o Breno é o Breno e a Lohane é a Lohane. Você abordou uma coisa que é bem interessante, essa questão que realmente o pessoal, eles têm dúvidas, né? Do que é trans e o que é drag. Você consegue explicar para nós essa diferença? Sim. Transexual é aquela pessoa que nasce no corpo errado, que tem um conflito de identidade. Nasceu naquele corpo, passou uma boa parte da vida naquele corpo, não se sentia bem, depois entendeu que nasceu num corpo errado e se reoriginalizou, vamos dizer assim. Se adequou ao seu corpo mental, vamos dizer assim, e agora vive a vida muito normal, muito mais feliz, sendo quem ela é. A drag queen é uma vertente do trabalho do ator. Então, eu sou o Breno, que me identifico como homem cis e que entendo que a minha personagem é uma figura feminina, então eu me monto para trabalhar. Antigamente a gente dizia que a travesti
era quem vivia 24 horas de mulher. E a drag Sim. queen era simplesmente quem se montava. Hoje em dia não existe mais isso, porque a gente entende que ninguém vive 24 horas por dia de mulher. Ou você é mulher, ou você não é mulher. Então, também tinha essa diferença no passado de que travesti eram os homens, no caso que nasceram homens e se identificam como mulheres, mas ainda tinham um órgão genital masculino. E transexual, Roberta Close, que operava. Sim. Hoje em dia não tem mais isso. Hoje em dia, inclusive, o termo travesti a gente não está usando mais. A gente usa para qualquer pessoa transexualidade, porque já foi comprovado cientificamente que a mente diz muito mais do que o órgão sexual. Então, você ter um órgão sexual masculino, mas se enxergar como mulher, já diz que você é mulher e ponto final. Então, essa que é a diferença. Entendi. Essa questão do travesti, porque assim, que nem a Linda da Quebrada, ela Sim. se fala que ela é travesti. Sim, sim. É, porque tem muita gente que usa ainda, tem muitos youtubers famosos que são trans, mas embora sejam trans, usam esse termo travesti. Mas eu acredito, né, que seja uma questão de não marginalizar. É igual o meu trabalho como drag queen educadora sexual. Quando me perguntam por que eu me tornei uma drag queen educadora sexual, eu sempre digo, cara, todos nós que pertencemos a alguma letra da sigla LGBTQIAPN+, somos vistos como marginais. Somos marginalizados em todos os sentidos. Então, por que não nós? Porque as pessoas olham para mim e não me veem como drag queen. Falam que eu sou travesti porque não entendem essa diferença. Então, a pessoa olha para mim e diz que o meu povo é transmissor de doença, é marginal, vive com promiscuidade. Aí eu penso, então por que não usar uma figura que é vista marginalizada para falar de um assunto que é tão sério e tão importante, mostrando que assim como a Rita Von Hunt, que fala brilhantemente bem sobre política, por que não pode ter uma drag queen educadora sexual para tirar essa questão de que o gay não sabe de nada e é apenas promíscuo? Então eu acho que a Linda Quebrada pode usar o termo travesti justamente para isso, mostrar sou travesti, porque acaba sendo mesmo, porque está travestida, mas não tira esse figurino, não é um figurino, vamos dizer assim. Ela, né? É ela, É né? ela. Não é roupa, vem da alma. Então eu acho que muitas usam pela questão da não marginalização. Porque senão as pessoas respeitam as trans e acabam achando que ainda as travestis não são dignas de respeito. Então eu acredito que o uso do termo travesti seja ainda por conta disso. Entendi. Você, como sendo a primeira drag que é educadora sexual, você sente o peso disso? Pra você Sinto. pesa algum momento assim, você fala assim, meu Deus, Sinto. Porque você tá abrindo portas, né? Exatamente. O que mais pesa para mim é a questão do entendimento das pessoas. Eu gravei um vídeo para o meu canal no YouTube falando que a minha primeira experiência sexual foi com 9 anos de idade. Só que eu botei bem chamativo esse termo e muitas pessoas não viram o vídeo. Inclusive, quando eu fui num outro podcast, é um dos cortes que tem mais visualizações quando eu conto esse relato. Curiosidade, Pois é. né? E aí algumas pessoas não viram o vídeo e começaram a me criticar. Mas, quando as pessoas veem o vídeo, elas entendem que eu tô alertando os pais para que não aconteça com os filhos o que aconteceu comigo. Porque comigo essa experiência foi uma brincadeirinha, porque aconteceu com uma outra criança da minha idade. Mas da mesma forma que eu me permiti, por não entender o limite e o respeito do meu corpo, podia ser com adulto. E eu também ia achar que foi uma brincadeirinha. Sim. Né? Então, para mim, a maior dificuldade ainda são as pessoas entenderem, primeiro, que internet a gente chama realmente no boom para trazer o público. Tem que ter aquela... Exatamente. E segundo, entender que eu não estou aqui para dizer o que é certo e o que é errado, porque na relação sexual não existe isso. Eu sou uma pessoa que durante muito tempo não me entendi
e tô aqui para ajudar que outras pessoas que possam estar passando pelos mesmos problemas que eu e se julguem, porque tem essa questão, né? Tem as pessoas que julgam a gente e a gente mesmo se julga. A gente Pra pega que elas esse não- julgamento pra nós. Exatamente. Então, o meu objetivo é que essas pessoas não façam isso. E entendam que elas também têm o lugar delas, mesmo que elas tenham uma vida diferente de outras pessoas. Então, eu entendo esse peso, sei que as pessoas estão começando a me reconhecer por isso, porque eu tenho recebido muitas mensagens de pessoas que eu ajudo com os meus vídeos e a tendência é só melhorar. Lógico que vai, Lu, lógico que vai. Eu acho que você já segue de exemplo, né? Não só para as outras drags, as pessoas trans, mas também pessoas que querem trabalhar na área e muitas vezes não... Porque é gay, porque é lésbica. Isso é muito comum. Eu recebo muitas mensagens de mulheres, principalmente, que falam assim, poxa, meu sonho é abrir uma loja de artigos adultos. E aí não consegue abrir por quê? Tem medo da família, tem medo da Nossa, igreja, muito, tem muito. medo do marido. E pessoas que eu já conheci, que têm lojas, relatam isso, de que muitos homens acabam sendo assediadores, e eu creio que você deve Nossa, passar muito por gente, isso, muito. porque demonstrar, né, não vou dizer demonstrar produtos, mas assim, falar sobre os produtos, tá numa posição, trabalhando numa empresa que é a maior revendedora do país, todo mundo Sim, sabe disso, sim. como a Mies, deve trazer para vocês que estão colocando a cara para o público, né, umas situações complicadas, porque para mim traz. O meu direct chove nudes às vezes, assim, ó. Agora eu criei um canal no YouTube chamado Avalie Meu P. Eu não vou falar, né, mas vocês imaginem. E aí eu pego esses nudes que eu recebo e eu dou Mentira! nota no YouTube. Mentira! E aí eu fecho, né? Eu boto a imagem em cima e aí eu descrevo o nudes. Eu nunca sei se... Não, é o nudes, porque nude é a cor, né? E aí as pessoas... Aí o Evandro me deu a dica, porque as pessoas começaram a falar assim, mas cara, você relata, a gente imagina que é, mas a gente não consegue ver. Aí o Evandro me deu uma ideia, que eu já vou colocar no próximo, de deixar um link na descrição para quem quiser ver a foto do nude, dos nudes, clicar e entrar lá para ver. Nossa, eu amei essa ideia. Eu tô fazendo isso, meu amor. Aí eu só fico dando nota pro povo. E aí, meu bem, é babado, confusão, gritaria e de vez em quando uma Eu vou visita te na minha mandar casa. os meus. Manda! Vou te mandar os meus. Manda! Vamos combinar um dia que aí eu volto em São Paulo, venho Sim. aqui e a gente eu gravo com vocês esse quadro, porque eu quero começar a gravar com algumas pessoas. Eu te mando, que às vezes aparece. Tem uns que são bonitos, mas você não Tem. pediu. Tem uns que eu fico, eu tomo meu zap. Ai, Lu. Ô, Lu, você é engraçada. Deixa eu perguntar, Lu. Você como uma educadora sexual que tá em formação e tudo mais, você já deve, como você falou, já tá pegando aí as pessoas te procurando pra tirar dúvidas. O que eu vejo muito aqui na Mies é que o pessoal tem os produtos como um remédio, sabe? Ah, eu tô com baixo libido. Toma aqui esse Sim. remedinho. Ah, meu casamento tá acabando. Toma aqui esse remedinho. Quero impressionar meu marido ou minha esposa. Toma um remedinho. Então, eles veem muito os produtos como um remédio. Como você, sendo educadora hoje, vê como a gente pode mudar isso? Para a pessoa entender que é para o seu bem-estar íntimo. Exatamente. Eu acho que a primeira coisa são as pessoas entenderem que libido é uma coisa e desejo sexual é outra completamente diferente. Eu adoro falar sobre isso porque eu me sinto a educadora sexual. Porque eu vivi achando também que libido era alguma coisa relacionada a desejo sexual. E não é. A libido... É mais fácil começar pelo desejo sexual. O desejo sexual, ele é o desejo que você tem por uma ou mais pessoas, que começa quando você tem o desejo e que termina quando você realiza esse desejo. A libido, ela é a energia que move a gente a viver. A libido está associada às nossas ações, sensações, emoções. Ou seja, eu posso estar com a minha libido super baixa, mas estar com uma vontade absurda de me relacionar com o meu parceiro. E vice-versa. Então, às vezes, eu posso brigar no trabalho, ou então ter algum tipo de problema que faz com que a minha libido abaixe, mas eu posso chegar em casa, meu amor, e eu posso sentar literalmente, porque eu tô super feliz para esse lado. Sim. Então, os bebês têm libido.
mas os bebês não têm vontade de se relacionar. Então, a diferença de libido para desejo, eu acho muito legal, porque o desejo começa quando você tem e termina quando você realiza, e a libido começa quando você nasce e termina quando você morre. Então, acho que essa é uma diferença legal para quem é leigo no assunto entender o que é realmente libido. E aí, partindo disso, é claro, quando a libido está mais alta, tem algumas pessoas que podem achar que isso está relacionado à educação não, mas ao ato sexual mesmo, né? E aí a gente vai desconstruindo essas questões, explicando justamente que se você usar um produto, pode ser que você continue se sentindo infeliz. Sim. Porque a questão do ato sexual será que você realmente está bem depois que termina? Mas quando você usa esse produto para benefício próprio, que você se reconhece, você se conhece, você consegue ser muito mais feliz. Porque o produto, ele não é um curativo. Ele é para te ajudar a não precisar do curativo. É assim que eu penso. Sim. Então, você usa hoje um produto e você se satisfaz com aquele produto e você começa a entender qual emoção que ele te causa, qual sensação que ele te causa. Isso vai te ajudar a se resolver sozinho, sozinha, no momento que... O que é ótimo. O que é ótimo, no momento único. E vai te ajudar a não servir de brinquedo sexual para uma outra pessoa. Porque eu conheço pessoas que compram esses produtos justamente porque o marido gosta ou porque a esposa gosta, mas as pessoas não gostam. Não gosta. Mas não gostam porque não experimentaram esses produtos nelas a ponto de entenderem o quão bom esse produto o quão melhor essas pessoas se sentem depois que usam esses produtos. Então, eu acho que a forma que a gente tem, nós que temos esse lugar de fala nesse meio, é explicar para as pessoas que, primeiro, ela tem que se amar e se conhecer, para depois amar e conhecer uma outra pessoa, o que é muito difícil. Como foi esse Porque processo para você? Ainda está sendo. Mas eu costumo dizer que eu hoje me ver sexualmente como uma pessoa ativa foi algo que me deu uma engasgada, porque por eu ter tido a minha infância achando que eu sempre tinha que ser a menininha e depois eu me encontrar numa situação em que eu dominava totalmente uma outra pessoa, isso me deu... Eu falei, meu Deus, será que é isso mesmo? Será que eu vou gostar Pelo amor, disso? será que eu vou gostar disso? Mas com o tempo eu fui entendendo que eu sempre detestei ser passiva e eu fazia porque os caras queriam e eu me encontrei como ativa. Então eu tive que me permitir ter uma experiência muito mais relaxada, muito mais fluida, mais tranquila, para eu conseguir entender que, embora eu seja, né, um gay afeminado, que não necessariamente eu tenho que ter uma posição de mulher na cama. Até porque a gente hoje em dia, como funciona, como tem muito no meio inversão, a gente sabe que tem muitas mulheres que estão dominando muito mais que os homens. Nossa, e sim. muitos gays afeminadérrimos que estão muito mais ativos que muito gay musculoso. Então hoje, o povo diz que tá uma bagunça, eu digo, hoje não tá uma bagunça. Hoje tá totalmente natural. Bagunça é você fazer uma coisa que você não quer para agradar uma outra pessoa, entendeu? Então, a minha dica para quem tem algum tipo de medo ou receio de usar algum produto é justamente você entender, primeiro, para que serve aquele produto e, segundo, a sensação que a sua amiga teve pode não ser a mesma que você vai ter. Ótimo. Porque agora, com as atrizes todas falando de vibradores, e agora a Anitta que usa o vibrador com sucção, com onda de pressão, e todo mundo quer esse vibrador. Cara, mas o corpo dela é um, o seu corpo é outro. Então, às vezes, o bem que fez para a pessoa vai te fazer de uma outra forma. Então, as pessoas precisam parar de usar os produtos porque uma outra pessoa usou e disse que é bom. Elas primeiro precisam entender para gostarem de fato do produto. E aí, Mies está aqui para resolver esse problema. É isso, gente. Aproveita. Entra aí no nosso site, ó, depois, É www.mies.com.br. Tem muita coisinha que dá para começar. Tem Muita gente tem bastante.
definido. Tem uma amiga que me perguntou, ai, mas qual o melhor vibrador? Eu falei, calma. Eu falo que a sua pepeca escolhe. Pois é, começa com gelzinho, vai indo aos pouquinhos. Se preferir comprar um vibrador, opta por um, eu não vou dizer inferior, mas assim, opta por um mais simples. Mais simplesinho, e aí vai você te vai ajudar. aumentando conforme você for realizando o seu desejo com aquele produto, entendeu? Porque aí você vai muito no ápice, aí o produto pode ser que não te cause nenhum tipo de sensação. E aí? Pra onde você vai correr depois? Não tem Aí você pra fica onde achando correr. que o produto não Aí presta. fala mal da empresa, fala mal do produto. É isso. Qual foi o primeiro produto que você usou? Manteiga. Mentira, gente! Também. O primeiro produto que eu usei não foi em mim. A minha primeira experiência sendo ativa, eu fiz o ato, mas eu usei. A pessoa que eu fui ativa já tinha um consolo. Que nem sei se chama mais consolo. O pessoal tá mudando um pouquinho o nome. Tá mudando, né? mudando Mas um pouquinho. era como chamava. Gente. Era como aquelas chamava. coisas que a gente gosta. E aí, eu usei na pessoa. Obviamente, não senti nada, até porque foi desconfortável pra mim. Porque quando eu coloquei o preservativo, eu murchei totalmente, porque eu não tava acostumada. E aí, a pessoa já prevenida já tinha levado, e aí foi quando a gente conseguiu brincar. O primeiro produto que eu usei em mim foi sendo passiva, que eu posso dizer que o produto me ajudou a não achar o ato totalmente ruim e entender que quando eu não gosto de ser passiva é porque a pessoa que tá comigo não me dá o prazer ou só machuca e tal. Não é a minha preferência. Hoje eu entendi que a minha posição... Tudo bem, eu sou... Tudo bem. Tudo bem, eu sou versátil, mas assim, a posição que eu mais gosto é ser ativa. Mas quando eu usei as bolinhas. Ah, todo mundo começa com as bolinhas, né? Bicha! Tudo bem. Não foi, assim, foi muito bom, mas não foi uma coisa que eu diga assim, eu quero repetir, mas porque eu estava sendo passiva. E aí, eu já tinha entendido que eu não gostava, mas eu sempre quis experimentar. Sendo ativa, as bolinhas eu achei que funcionaram muito Ótimo, melhor. Menina, foi muito melhor pra mim do que sendo passiva. Mas foi o primeiro produto que eu usei. Hoje você consegue conversar, assim, de boa com as suas parcerias referente a isso? Falar assim, olha, eu não gosto muito, vamos usar isso. Consigo. Você consegue ter esse diálogo? Consigo. Porque eu vejo que as pessoas têm muita dificuldade, às vezes, de chegar e falar assim, olha, eu não gosto, sei lá, de que você cuspa. Sim, sim. Tem uma marca que há uns 2, 3 anos atrás, mais ou menos, me mandou uns produtos, mas todos voltados para um segmento. Eu fico meio assim de falar, porque de repente pode ser que a minha fala induza uma outra pessoa a não gostar do produto. Não é isso, gente. Cada pessoa tem uma experiência. Eu posso falar qual foi o segmento? Ou vocês acham melhor? Depende, você não pode falar marca. Não é marca, mas é um plug. Eu recebi vários plugs e a marca queria, justamente pela questão de eu ser gay, ser uma drag queen, e aí todo mundo vincula com a questão do Você acha isso sexo ruim? anal. Não. Mas eu acho que tem que parar com essa coisa de que o gay tem uma poção mágica que faz o sexo anal ser maravilhoso. Com certeza. Entendeu? Como que faz pra não doer? Aquela perguntinha, né? É Te vê e isso, já fala assim, como faz pra não doer? Inclusive, eu palestrei num evento de sexualidade que teve esse ano aqui em São Paulo, e a minha palestra foi justamente sobre essa. Gays e o feitiço para um sexo anal perfeito. Porque, gente, não existe. Eu sempre digo que para não doer tem que estar com muito tesão, muito lubrificado e com alguém que te respeite. Porque não adianta você ir com tudo como se fosse um piloto entrando numa pista de corrida, se a pista tá molhada e você vai escorregar porque não tá acostumada. Tudo bem que pra gente no ato, a pista molhada funciona. Mas assim, se você não tá adaptado, né, adequado para aquele momento, você tem que ter cuidado. E infelizmente hoje, os homens veem tanto as mulheres
principalmente os gays e as trans como máquina de relação. Porque eles querem simplesmente reproduzir o que os filmes adultos colocam Nossa, aí. sim. Eles não entendem que aquilo é entretenimento. Por que eu fico feliz quando eu vejo uma novela do Manuel Carlos? Porque se passa no Leblon e eu moro no subúrbio, eu nunca vou saber no Rio de Janeiro como é que é uma vida no Leblon. Então, pra mim, aquilo é um entretenimento, entendeu? Sim, E sim. o povo não entende que o filme adulto é justamente para isso. Eles fazem para vender. Hoje em dia acho que nem vende mais, mas eles fazem para ter views, né? Então, é óbvio que eles vão proporcionar pra gente uma experiência que não é a experiência que a gente tem, porque eles querem mostrar que as pessoas dos filmes são maravilhosas. Só que nós que convivemos com pessoas que produzem esse tipo de conteúdo, cara, a galera relata muito que é desconfortável, que é Ai, super gente. chato, porque são horas com a mesma posição e tem luz, tem tudo. Eu aqui, que não tô fazendo esforço, com luz de estúdio, tô me sentindo já um frango de padaria, imagina numa posição, fazendo um esforço, sabe? Sim, Pra sim. mim é surreal, por isso que eu nunca fiz filme. Mas quem sabe? Caseiro talvez sim. Pois Caseiro é, pode pois ser é. que sim. Então, o povo tem que entender isso, que eu nem sei mais o que é, mas tem que entender. Eu tô falando a beça. Ai, gente, eu gosto assim. Pode falar, se solta. Ai, gente, se deixar eu vou até o carnaval falando. Mas essa questão, eu até trouxe essa questão assim mesmo do sexo anal, porque eu imagino. Aqui a gente tem muito isso, né? A pessoa. Sexo anal é uma coisa que o pessoal quer muito, Muito, todo mundo tem um fetiche muito grande, mas ninguém tem muita paciência pra isso. Exatamente, exatamente. Sexo anal virou um prêmio. Virou um prêmio. Eu tenho uma amiga que quando o marido deixa o Ai, cartão com limite gente. maior, quando ele deixa em cima do rack, ela fala, eu vou usar, mas depois eu vou ter que sofrer. Meu- Mas, gente, mas vai sofrer por quê? Sofrer porque você quer sofrer, né? Mas tem muita pergunta que eu recebo assim, Lohane, como eu faço sexo anal sem sentir dor? Porque eu quero segurar meu marido. Oh, Eu falo, meu amor, filho, que é responsabilidade, Não não segura. segura marido. Você acha que isso vai segurar? Porque essa questão de traição não tem a ver com o que está faltando. Porque se está faltando uma coisa no relacionamento, tem que ser conversado. Traição é falta de caráter e ponto final, entendeu? sim. Fico com homens casados? Fico, mas eu também não presto. Eu nunca disse que eu prestava. Eu nunca disse que eu prestava. Mas é uma situação. Ai, gente, corta essa parte. É isso. Gente, Como diz a minha amiga Guedes, ninguém é puro. é verdade, Ninguém tá é verdade, é verdade. Mas tipo, tem isso de, eu vou procurar fora o que eu não tenho em casa. O cara que é safado, ele vai ser safado de qualquer jeito. Mas, cara, o cara que ama estar com você, a mulher que ama estar com você, vai sentar e vai conversar. A gente está vivendo hoje um mundo que eu fico passada ainda com algumas coisas. Eu vejo pessoas na internet que estão estimulando as mulheres a serem submissas. Submissas que eu digo, não digo sexualmente, porque eu acho que sexualmente, se você quer ser submissa, Ótimo, beleza. beleza. Beleza, mas assim, eu vejo mulheres que estão incentivando outras mulheres a serem suficientes para os homens. E aí eu vejo as minhas amigas que me perguntam qual é o melhor produto para deixar o cara enfeitiçado por ela, ou então para ela não sentir dor, porque mesmo quando ela tá dormindo, o cara vai lá e quer fazer o ato. Sabe? E aí eu fico me perguntando, em plena era que a gente tá, num mundo onde o machismo cresce a cada dia, como é que as pessoas vão para a internet e estimulam as mulheres a serem dependentes de homens, submissas a homens em sexo e em vida? Então, eu acho que o produto, gente, a gente está aqui na maior revendedora de produtos do país e eu vou falar com propriedade. Os produtos, eles são justamente para isso, para que você seja autossuficiente para você mesma. Não existe isso, eu quero melhorar
a minha relação pro meu marido. Tem que melhorar para você. Se estiver bem para você, você vai conseguir fazer com que esteja bem para ele. Isso é verdade. Porque não adianta estar bem para ele e não estar bem para você. E aí a gente cai naquelas desculpas. Trabalhei muito, tô cansada, tô com dor de cabeça. Porque a mulher tem alguma coisa ali que ela não quer e que não tem muitas vezes a coragem de conversar com o homem sobre o assunto, sabe? Então, eu acho que os produtos são um grande aliado nisso, né? Demais. Não só nos relacionamentos, que você usando o produto com parceiro, as possibilidades de melhores sensações e emoções são maiores, mas você com você mesma. Mas eu acho que isso tá mudando. Eu não sei se você concorda, mas eu acredito que isso vem mudando muito. Na pandemia, a gente sabe que foi o boom, aonde Sim. todo mundo começou a falar de sexualidade, bem-estar íntimo, enfim. Inclusive quem não devia falar. Porque na internet tem um monte de gente se intitulando coisa que não é, né? Você Vejo. vê isso também, Vejo, né? vejo, fico doida, quero comentar, mas não posso. Fico, Evandro! Ah! Mas de vez em quando eu dou uma comentadinha. É, tem bastante, tem bastante. E aí, o pessoal hoje eu vejo que eles estão muito mais abertos para conversar sobre, Sim. até mesmo nessa questão, porque realmente a gente vive numa sociedade que é completamente machista. A Muito. mulher, ela tem que servir, ela só presta para servir dentro de casa e servir o seu marido. E mesmo assim ela não é suficiente. E mesmo assim ela não é suficiente, porque se ele procura outra fora, a culpa é dela. A culpa é dela, exatamente. Você deixou alguma coisa faltar. Então, eu vejo muito, hoje em dia, as mulheres até comprando vibrador com essa ideia. Compra tímida? Compra tímida. Sim. Tímida. Mas elas vêm com essa ideia de elas se entender melhor, né? De ter Sim. esse autoconhecimento. Hoje, quando você conversa com as suas alunas, enfim, como você aborda isso com ela? Como você mostra assim, olha, é necessário você ter esse autoconhecimento, essa questão da masturbação que ainda tem muito tabu? Sim. Com as minhas alunas, acho que tem... Acho que são menores de idade, apesar que não, porque tem algumas maiores que eu também acho que não tem uma cabeça ainda pra entender. Tem bastante. Então tem que ir todo num lúdico. Mas assim, eu acho que de uma forma geral, eu não converso com elas ainda sobre a questão do toque. Porque aí eu já acho que é uma questão mesmo de pai e de mãe. E quando os pais me procuram, por exemplo, aí eu ensino de repente, eu não vou dizer ensino, porque eu acho que eu não tenho método, mas assim, eu dou dicas, por exemplo, de como que eles podem abordar esse tipo de assunto. Mães, eu acho que, por exemplo, vou dar o exemplo da minha sobrinha. Eu tenho uma sobrinha com 9 anos e que a minha cunhada falou pra mim que ela já bota na hora do banho o chuveirinho lá na parte íntima, ela já fica com a mão. E a minha cunhada achou um horror. Mas por quê? O menino, desde criança, ele escuta, esse aí vai pegar todo mundo. E aí, já começou, tem essas prende coisas. suas cabritas que meu bode tá solto. Ai, como eu tenho ódio disso. Exatamente. Então, o menino bota a mão no pênis quando é criança e ninguém manda tirar. Pelo contrário, o pai incentiva. É isso aí vai começar cedo. A menina, quando senta de perna aberta, o que ela escuta? Senta as pernas fechadas que você é menina. Então, a gente tem um déficit, na verdade, dentro de casa. Por isso que eu digo que devia ter curso hoje em dia para ser pai e mãe. Eu acho também. Porque o que tem gente só colocando criança no mundo e não exercendo a função, né, não tá no gibi. Então, a menina sempre é muito reprimida. E aí, como que você chega para conversar com uma menina sobre isso se o pai acaba não tendo acesso e se a mãe, que poderia conversar, porque a gente vê muitos casais que o pai fala com o menino e a mãe com a menina, também não teve essa educação. Sim. Então, essa é a pergunta que as mães me fazem. Mas como que eu entro nesse assunto? Então, o que eu digo? Cara, primeiro tenta sentar e conversar. A gente sabe que adolescente tem esse tipo de coisa. Ai, mãe, que nojo, eu não quero falar sobre isso, que não sei o quê. Então, se você sentir que o seu filho é assim, manda um vídeo no WhatsApp. Pega um vídeo, manda esse vídeo, porque por mais que o adolescente seja cri-cri, ele vai assistir.
E aí esse vídeo pode ser alguém explicando da importância do corpo, de como se conhecer, de como se preservar. Se eu tivesse tido com 9 anos de idade uma conversa, obviamente, numa linguagem que eu conseguisse entender com a idade que eu tinha, sobre respeito e limite de corpo, eu não tinha me relacionado, não tinha feito essa brincadeirinha com 9 anos de idade com uma outra criança. Porque aí eu ia entender que aquilo... Porque com 9 anos de idade, a gente não produz hormônio pro sexo mesmo. Mas a gente já entende que se tocar ali, a gente sente uma coisa gostosinha. Então, sempre que eu brincava de pique-esconde, eu queria brincar em dupla porque eu achava que ia acontecer. Sim. Aconteceu algumas vezes? Sim, quase todas, sim. Mas aquelas coisas que a minha mãe assiste, as coisas que eu faço. Ai, oi, mãe. Então, a gente tem que ter esse diálogo desde de cedo. Quando eu morava, né, com a minha mãe, os meus sobrinhos tinham acesso aos vibradores, às próteses, tudo. E aí a minha sobrinha uma vez me perguntou por que servia, para que aquilo servia. E aí eu comecei a conversar com ela em inglês. E ela ficou, mas eu não estou entendendo nada. Eu falei, então, você não está entendendo por quê? Porque você ainda não fez aula de inglês, então você não consegue ainda entender inglês. Então não adianta o tio te explicar para que serve isso, porque você não tem ainda idade para entender. Então quando você chegar na idade para entender, o tio vai ser a primeira pessoa que vai sentar com você e vai conversar. Então, as crianças da minha família, meio que sobrou pra mim conversar sobre isso, entendeu? Eu sofro isso lá em casa, sabe? Porque como eu trabalho, eu tenho vários afilhados, né? O pessoal vai me dando afilhado adoidado. E aí eu tenho um afilhado que ele tá nessa questão, ele tem 9 anos, ele tá nessa questão de descoberta e tudo mais. Mas eu acho muito interessante porque ele já falou que ele é gay. Ele já bateu, ele discutiu lá com a avó dele e falou, vó, eu sou gay, você vai ter que me aceitar. Falei, meu Deus! Esse menino... Calma! Tudo bem, ela vai aceitar, mas não é bem assim. E aí a gente teve essa questão porque ele tem acesso à internet, ele começou a procurar filmes pornográficos, né? Filmes adultos de homem com homem. Sim. E aí todo mundo bateu lá na porta. Bruna, você precisa conversar com ele. Só que aí isso me pegou até de surpresa, que eu fiquei, como eu vou conversar com uma criança de 9 anos que ela já tem o que ela quer... E confesso pra você que ainda não consegui conversar. Eu imagino, porque na verdade o que acontece? Quando a gente pega as fases e estágios psicossexuais de desenvolvimento humano, ai que chique, a gente tem fase anal, oral, latência, puberdade genital. Então todas essas fases, elas são muito importantes para a fase genital, que é a última fase e que é a fase que ele vai seguir por dentro da vida adulta. Então, o mais importante é não deixar uma criança nessa idade, e até mesmo com menos idade, desamparada, para que isso não cause uma síndrome no futuro. Porque todas essas síndromes que estão existindo hoje em dia são justamente porque alguma coisa lá atrás ficou pendente e os pais não tinham acesso a essa informação e não conseguiram resolver. Eu, por exemplo, frequentei durante 10 anos psicóloga. Meus pais me colocaram na psicóloga porque eles acharam que o que eu tinha era uma doença e que tinha cura. E aí a minha mãe fala hoje, quando eu entendi que ele não era doente e que não tinha cura, porque doença nenhuma existia ali, então ele não precisava de um tratamento, eu fui procurar um tratamento para mim, para entender que ele não era doente. E aí você vê, com 9 anos de idade, eu tenho hoje 37, com o rosto não de parece, 19. Não parece. Louca. Eu tenho 37, eu com 9 anos de idade, a minha família me jogou para um atendimento psicológico. Hoje, o seu sobrinho, seu afilhado, perdão, tem 9 anos e a família já pediu para você conversar. Então, acho que por aí a gente já consegue entender que as coisas realmente estão mudando. Não mudando a ponto de nós dominarmos a situação, porque eu também acho que eu não saberia conversar, mesmo sendo gay, porque a minha lembrança de infância é horrível, mas não uma lembrança de maus tratos, porque graças a Deus a minha família me ama e sempre me amou muito. Mas eu digo de subconsciente, porque o gay, ele acaba crescendo sozinho, porque não tem ninguém para conversar com gay sobre nada. Então, quando a gente... Eu lembro que eu pedi uma boneca. Então, meus pais não me davam a boneca. E na minha cabeça eu já tinha isso. Se os meus pais não me dão uma boneca que é coisa de menina, então se eu falar para eles que eu gosto de um menino, eu vou apanhar.
Eu já tinha esse entendimento, né? Então, eu não sei se eu hoje saberia conversar com uma criança de 9 anos de idade sobre isso. Porque eu acho também que a sexualidade vai muito da pessoa. Eu acho que você, como madrinha, pode orientar. Meu amor, senta aqui. Olha, não é assim. Se você hoje se enxerga gay, mesmo com essa pouca idade, a gente ama você, mas você tem que entender que ser gay não vai te fazer diferente de ninguém. Você vai ter as mesmas obrigações de que todo mundo, de estudar, trabalhar, ser bem-sucedido, ser inteligente. Não é porque é gay que a vida é um oba-oba, né? E ele não tem também ainda idade nem para entender o que acontece num às vezes eu filme acho que ele nem adulto, né? entende. Não, pois é. Pode ser também que ele diga que é gay porque, não sei, ele viu alguma coisa que ele se identificou. Pode ser que mude, mas pode ser que isso não mude, porque eu já nasci sabendo que eu era gay. A minha mãe conta que com 2 anos de idade, a minha avó paterna perguntou: você quer ser o que quando cresceu? Eu falei: menina. 2 anos de idade, não sabia nem o que era ser gente, Sim. sabe? Então, eu simplesmente acho que o diálogo é muito importante para tudo, mas o diálogo na hora certa. Porque também não adianta você conversar com ele agora com 9 anos, baixar o Chico Xavier e ele não entender. Então tem que ir acompanhando e fazendo com que ele se sinta muito amado. Porque eu só não fui para um caminho pior que eu digo assim, eu só não fui para um caminho ruim, porque a minha família me deu muito amor. Sempre demonstrou muito amor e muito respeito. Mesmo mandando eu falar grosso, tirar a mão da cintura, parar de desmunhecar, mas eu sempre fui muito, muito rodeado de amor. Então isso fez com que eu hoje fosse uma pessoa bem-sucedida. Porque o primeiro passo é a família. Se não tem essa base familiar, pode passar por todas as fases da vida que você vai sempre se sentir um lixo. E aí os pensamentos ruins vêm à cabeça, Como né? você, passando por tudo isso na infância, você não deixou isso te afetar tanto na fase adulta? Ou Justamente. afetou e você... Não, a minha mãe diz que, como eu sempre fui artista, que eu sempre usei a arte para criticar essas coisas. Eu sempre fiz teatro, sempre escrevi peça de teatro, sempre encenava no aniversário com os amigos. E eu não lembro disso, mas a minha mãe conta que eu sempre tinha uma crítica. Então eu acho que essa questão de ter o lado artista me ajudou a não deixar isso vir para o futuro. Mas, eu pensando agora... Não sei se eu tenho alguma coisa que não ficou muito bem resolvida. Eu acho que não. Eu acho que eu hoje consegui driblar tudo o que aconteceu comigo, porque eu consigo entender que o problema nunca teve em mim. O problema sempre teve nas outras pessoas. Eu sofri, em 37 anos, 3 casos muito pesados de preconceito, que me fizeram assim, me sentir péssimo. Os 3 casos de preconceito que eu sofri foram dentro da igreja católica que eu frequentava. E durante muito tempo eu fiquei com muita raiva da igreja, fiquei com muita raiva de Deus, mas eu, depois de um tempo, consegui entender que eu sofri esse preconceito porque quem estava atrás eram pessoas totalmente frustradas e que usavam a igreja para se esconder. Então, na verdade, as pessoas tinham raiva de mim porque eu não me escondia, eu sempre fui eu de verdade. Então, o grande problema é isso. As pessoas que são atacadas são pessoas que são de verdade. Então, o problema não está na gente. Sim. Então, e quando eu entendi isso, que demorou muito, depois dos 20 anos que eu fui entender isso, eu comecei a relaxar e comecei só a querer ser feliz. Comecei a querer ter mais paz do que razão, sabe? Eu acho que essa fase da igreja, numa vez que a gente fez uma live, a gente conversou referente sobre isso, eu acho que essa fase da igreja, para quem é, né, LGBTQIA+, é bem difícil. Muito difícil. É bem difícil. Porque a igreja é o lugar que ela precisa acolher. Mas as paróquias que eu frequentei foram os lugares que mais excluíam. Então, eu não consigo entender. Durante muito tempo, eu tive vontade de, numa missa de domingo, jogar uma bomba na igreja. Essa vontade ainda tenho? Tenho. Mas agora eu jogaria uma bomba só numa parte. Agora eu não queria mais detonar todo mundo, não. Só quebrar um negócio da igreja. Mas a gente vê onde está a hipocrisia, né? É óbvio que a gente não pode generalizar. Não, sim, né? Assim sim, como sim. muita gente fala, mas os evangélicos... Eu conheço evangélicos maravilhosos. Também. Como conheço gente de milhões de religiões. Hoje eu sou umbandista. Hoje, na Umbanda,
demanda, eu consigo entender que a caridade é muito mais do que dar um prato de comida. E eu sempre aprendi na igreja que a caridade é dar um prato de comida. Mas hoje você ter alguém que precise desabafar e você se colocar à disposição para ouvir é uma caridade maior até do que um prato de comida. Porque quantas pessoas hoje se matam porque não tem ninguém para desabafar? Verdade. Por conta de alguma síndrome que veio pelaquela falha lá atrás que a gente falou sobre as fases e estágios do ser humano. Então, hoje eu consigo falar sem chorar, porque sempre que eu falava sobre isso, eu chorava. Mas hoje eu consigo falar sem chorar, porque hoje eu consigo entender que essas pessoas que agiram comigo com preconceito continuam com a vidinha delas de sempre e a minha vida tá caminhando, porque eu sempre fui eu de verdade. E como você lida, Lô, com preconceito hoje em dia, não na questão da igreja, mas tipo no cotidiano? Porque por mais que a gente esteja dentro de uma área que é para ser uma área, né, que não tenha discriminação, não tem preconceito, a gente sabe que ainda tem muito. Porque o nosso país é um país conservador. E eu não digo nem conservador, eu digo hipócrita, porque nós somos o país que mais matamos a população transexual, mas somos o país que mais consumimos conteúdo adulto transexual. Sim. Então a gente tem uma hipocrisia aí muito grande, né? Mas um preconceito comigo ou no geral? Com você. Cara, eu falo meia dúzia de palavrão e tá tudo resolvido. Só que eu tenho medo de falar isso e as pessoas acharem que eu sou meio privilegiada, mas assim, eu não sou de sofrer preconceito. Eu não sei se é porque a minha altura e a minha postura causam um impacto, causam de repente um medo, mas eu não sou. Se eu te falar em 37 anos, às vezes que me olharam torto ou que disseram alguma coisa pra mim que eu possa ver como preconceito, foram tipo essas 3 vezes que eu já relatei que aconteceram dentro da igreja e de repente umas 5 vezes por aí. É porque também eu não sou de dar atenção pra isso. Não sou de dar confiança pra esse tipo de coisa. Mas uma coisa que mudou. Antes eu andava na rua, se eu visse um grupo de meninos que eu percebesse que eles poderiam mexer comigo, eu dava a volta para ir pela outra rua. Hoje em dia, se eu vejo, eu subo mais o short e passo empinada por eles, né? Eu acho que esse empoderamento do ser humano é incrível nesse sentido de você se amar, de você se aceitar. Porque quando a gente se ama, se aceita e se respeita, a gente está acima de qualquer tipo de preconceito. É claro que tem as exceções, né? A gente tem aí a homofobia, a transfobia que matam, e mata isso bastante. é muito sério e a gente precisa continuar entendendo isso como crime e as pessoas que fazem isso precisam pagar, mas graças a Deus eu nunca passei por isso, mas tenho amigos que já passaram e mesmo eu não dando confiança para essas coisas, me revolta, porque é o meu povo, acho que eu posso dizer assim. Então, se acontece com um gay do outro lado da rua, pode acontecer comigo que estou aqui desse lado. Então, enquanto existirem pessoas transfóbicas e homofóbicas, a gente não vai conseguir viver em paz. Da mesma forma que eu acho que enquanto existirem os bandidos, o mundo não vai conseguir viver em paz. Então, eu acho que o importante é cada um fazer a sua parte, respeitando, denunciando quando tiver que denunciar e não se calando. Porque eu tenho amigos que já sofreram preconceito e ficaram assim, mas eu não vou falar nada porque eu vou ser só mais um. Não tem que falar. Cada vez que a gente sofre alguma coisa e a gente fala, essa estatística aumenta e uma hora o governo vai olhar e vai dizer, a gente tem que fazer alguma coisa. Assim né? esperamos. Pois é. Assim Em todos esperamos. os sentidos, né? Sim. Gente, estamos chegando aqui ao final de mais um episódio do nosso Pode Sentar. Ai, que triste. Né? Como vocês viram aqui, a gente se racha, dá risada aqui. Você é maravilhosa, Lu. Quero te agradecer por ter aceitado o nosso convite. É muito bom ter você aqui. Espero que seja o primeiro de muitos. Com certeza. E eu que agradeço não só a você pelo carinho de sempre, mas toda a equipe, toda a direção da Mies. Não é à toa que são a maior revendedora do país, porque vocês têm uma estrutura de qualidade. O principal, vocês têm uma equipe respeitosa. E eu prezo muito por isso. Há mais de um ano que eu venho para São Paulo participar de podcasts e meu coração volta para o Rio muito quentinho quando eu encontro pessoas que realmente respeitam a gente. E que não olham pra gente torto porque estão, de repente, na frente
capacete de um microfone, alguma coisa assim. Então, eu que agradeço, só tenho que desejar muito mais sucesso para vocês e que a Obrigada. Mies seja a maior do mundo, porque do país já sabemos Ô, que Glória. é. E mais uma vez, obrigado à equipe do Chuca Pop, doutora Gabriela, Kátia Arruda, que proporcionam sempre as minhas vindas para São Paulo. E obrigada para vocês que assistiram. Obrigada, Xuca, viu? Vocês arrebentaram. Gente, ó, antes de finalizar só, tem novidade no nosso site, nossa nova linha aqui de lubrificantes comestíveis, hein, Lu? Pode comer à vontade, que você não vai ter problema nenhum. delícia! Tem diversos sabores aí. Aproveita para acessar o nosso site, www.mies.com.br. Aproveita a promoção de hoje e já leva o seu para casa, tá bom? Gente, é isso. Um beijo, ó, e até a próxima. Tchau!